Você já sentiu aquela explosão de certeza absoluta no escuro do seu quarto? Aquele segundo exato durante a oração, onde o invisível parece se curvar à sua voz, e você tem a convicção brutal de que amanhã tudo será diferente? Mas então, o sol nasce, o relógio avança, os dias rastejam, e o mundo físico ao seu redor continua assustadoramente mudo, frio, intacto, como se a sua fé não tivesse passado de um delírio solitário. É nesse silêncio ensurdecedor da matéria que a anomalia acontece. Uma angústia invisível aperta a sua garganta e num momento de fraqueza que a religião te treinou para chamar de humildade, você olha para o vazio e sussurra: por favor, me mostre que é real. Me dê só um sinal. Você acha que fez um pedido inocente para os céus, mas nas engrenagens mais ocultas da criação, você acabou de cometer o crime perfeito contra a sua própria realidade. Esse foi o exato milissegundo em que você acionou o gatilho magnético que arruinou o seu milagre antes mesmo dele nascer. E a pior parte dessa ilusão: você fez isso achando que estava no caminho certo. Durante séculos, ensinaram a você que pedir um sinal era prova de reverência. Mas o mestre dos ensinos, Jesus, operava em uma frequência completamente diferente. Ele não olhava para o céu implorando por uma prova visual antes de agir. Ele entendia que a matéria é uma escrava da convicção, e não o contrário. O que eu vou te revelar nos próximos minutos não é apenas um estudo bíblico, é a engenharia reversa do porquê a sua vida está travada. Nós vamos decodificar a química exata da sua dúvida e descobrir como o simples ato de pedir um sinal cria um bloqueio magnético tão violento que destrói as ondas de probabilidade do seu futuro. Mas antes de descermos ao laboratório oculto da sua mente, você precisa firmar um pacto com essa nova frequência. Deixe a sua marca de governo aqui. Inscreva-se neste canal. Aperte o botão de like para avisar ao algoritmo que você não é mais um consumidor passivo e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está morrendo no deserto da espera. Você já fez isso? A sua passagem está garantida. Então, respire fundo e preste muita atenção. Porque para entender o crime que você cometeu contra o seu milagre, nós precisamos abrir o manual de engenharia mais incompreendido da história e ler o que o Código de Tiago escondeu bem debaixo dos seus olhos. Existe um manual escondido na Bíblia que muitos tratam como se fosse apenas um simples livro de conselhos morais e regras de bom comportamento. Mas ali dentro, na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, está documentada a lei da ressonância que trava qualquer materialização na sua vida. O texto diz o seguinte: peça-a, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Preste muita atenção na agressividade técnica dessa frase. Tiago não está dizendo que Deus vai olhar para a sua dúvida, ficar chateado com a sua falta de confiança e, por castigo, vai cancelar o seu pedido. Ele diz claramente: não pense tal homem que receberá alguma coisa. É uma impossibilidade. É a lei de causa e efeito. Se você tentar ligar um aparelho de 220 volts numa tomada de 110, ele não vai funcionar. E não é porque a energia elétrica está te punindo, mas simplesmente porque as frequências são incompatíveis. Vamos traduzir isso para o laboratório interno do seu corpo, a química da sua dúvida. Quando você faz uma oração afirmando que a sua vida mudou, ou quando você decreta a sua prosperidade e a sua cura, o seu cérebro dispara um sinal elétrico. A sua intenção foi plantada. O invisível começa a se mover para solidificar a matéria a seu favor. Mas aí, 5 minutos depois, o seu telefone toca com a cobrança do banco.
ou o seu corpo sente aquela velha pontada de dor. E qual é a sua reação imediata? O pânico silencioso. Você olha para o teto, sente aquele nó na garganta e diz: Senhor, se isso vai mesmo dar certo, me dá um sinal. No exato milissegundo em que você pede um sinal, o seu cérebro entende uma única e aterradora mensagem. Nós não temos o resultado. Nós estamos em perigo. Pense comigo. Você não pede um sinal para provar que o sol vai nascer amanhã. Você simplesmente sabe que ele vai nascer. E o seu cérebro não gasta uma gota de energia duvidando disso. Você só pede um sinal para provar a existência daquilo que o seu subconsciente tem certeza absoluta de que você ainda não possui. E quando essa sensação de falta e de escassez é processada pela sua mente, ela dispara um alarme biológico violento. O seu corpo é imediatamente inundado por cortisol e adrenalina, os hormônios da sobrevivência. A ciência já provou que o seu coração gera o maior campo magnético do seu corpo, milhares de vezes mais forte do que o seu cérebro. O seu cérebro pensa e emite um sinal elétrico, mas é o seu coração que sente e emite o ímã que puxa a matéria. Quando você ora pedindo o milagre, mas logo em seguida pede um sinal porque no fundo sente medo, você cria uma interferência destrutiva fatal. O seu cérebro elétrico grita, vem, mas o seu coração magnético grita, não existe. O resultado, a onda do seu milagre colapsa em si mesma, o seu sistema entra em curto-circuito. E assim como Tiago alertou, a sua realidade se torna instável como a onda do mar, destruída pelo vento antes de tocar a praia. Mas se pedir um sinal destrói o processo, como os verdadeiros governantes da matéria operam? Como Jesus ensinou os seus discípulos a lidarem com o invisível? Eles carregavam algo que você perdeu. Um documento de posse que dispensa qualquer prova visual. Na verdade, existe uma palavra grega escondida no livro de Hebreus que muda tudo o que você sabe sobre a fé. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 1, existe o maior segredo de materialização do universo, que foi escondido de você por trás de traduções simples. O texto diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A religião te ensinou que essa certeza é um sentimento fofo de otimismo, uma esperança cega de que Deus será gentil com você no futuro. Mas no idioma original grego, em que esse texto foi escrito, a palavra traduzida como certeza é upóstasis. E upóstasis não é um sentimento. Era um termo jurídico da época. Significava, literalmente, documento de posse. Uma escritura de propriedade. Deixe-me rasgar o véu de como o governo espiritual realmente opera. Imagine que você comprou uma casa à vista. O dono anterior assinou o papel, reconheceu firma e passou a escritura para o seu nome. A casa é sua, mas pode ser que você ainda não tenha recebido as chaves físicas de metal. Pode ser que a transportadora demore uma semana para levar os seus móveis. E hoje você vai ter que dormir num colchão jogado no chão de um apartamento alugado. Mas responda com sinceridade brutal para si mesmo. Você acorda de madrugada desesperado, liga para o antigo dono da casa, chorando, e implora para ele te dar um sinal de que a casa é realmente sua? Claro que não. Isso seria loucura. Você tem o documento. A escritura é a prova irrefutável da sua posse, independentemente do que os seus olhos físicos estejam vendo naquele quarto vazio. Você tem paz porque o papel garante o futuro. A fé não é torcer. A fé é a assinatura da sua escritura no mundo invisível. Quando você assume o governo da sua vida, quando você decreta a sua cura ou a sua liberdade financeira com base naquilo que Jesus já conquistou, a escritura é assinada. O invisível já foi alterado. A upostasis está nas suas mãos. E é aqui que o seu erro se torna fatal.
Se você tem a Escritura, pedir um sinal é um insulto à autoridade do sistema. É olhar para a assinatura de Deus e afirmar que o documento é falso. É a prova criminal de que você continua operando pelo medo e não pela convicção. Você age como um mendigo espiritual que não confia no próprio papel que carrega. Jesus nunca andou por aí procurando sinais ou coincidências no vento para validar quem ele era ou o que ele ia fazer. Ele operava pelo domínio absoluto e ele deixou uma instrução clara sobre a ordem exata em que o milagre obedece. Porque existe um teste. O sistema que governa essa matrix material é projetado para testar o seu nível de ressonância magnética. Quando você decide mudar de vida e assina a sua escritura, a primeira coisa que a matéria vai fazer é jogar o exato oposto na sua cara. E é exatamente nesse ponto de pressão que 99% das pessoas desistem e rasgam os seus milagres. Você decreta a riqueza e no dia seguinte algo quebra na sua casa. Você decreta a cura e o sintoma ataca com o dobro da força. O que você faz quando a matéria resiste à sua escritura? Quando a matéria física resiste à sua escritura recém-assinada, o sistema religioso tradicional chama isso de retaliação. Eles te ensinam a ter medo. Mas na física da criação, isso tem outro nome. É apenas o mundo físico buscando estabilidade. A matéria velha e densa da sua vida passada está resistindo à nova frequência que você acabou de instalar. É um teste mecânico do universo para descobrir se você realmente sustenta a sua palavra no escuro. Você decreta que é próspero e no dia seguinte a sua geladeira quebra. Você decreta que está curado e naquela mesma noite o sintoma ataca com uma fúria que você nunca sentiu antes. É exatamente nesse ponto de pressão, nessa escuridão absoluta, que 99% das pessoas entram em colapso. Elas olham para o caos físico, o cérebro injeta o veneno do cortisol, a frequência magnética da fé despenca para o medo e elas caem de joelhos implorando por um sinal para não enlouquecerem. E nesse milissegundo de desespero, o milagre é abortado. A química da dúvida dissolve a sua matéria antes mesmo que ela possa ganhar forma. Mas como Jesus neutralizou essa armadilha da ilusão física? Qual era o protocolo que ele usava quando a morte, a doença ou a tempestade gritavam na cara dele? Ele dominava a arte sombria da observação cega. Em Marcos, capítulo 16, Jesus entregou o código definitivo que inverte a ordem do universo inteiro. Ele disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Leia essa frase de novo na sua mente. Sinta o peso dessa hierarquia de poder. Os sinais não vão na frente para te convencer a acreditar. Os sinais não aparecem para te acalmar quando você está com medo. Os sinais te seguem. Eles caminham atrás de você como servos leais e submissos, rastejando apenas após você ter firmado a sua convicção no escuro total. Você não é um caçador de sinais, você é um governante da matéria, e a matéria é obrigada, por leis que ela não pode quebrar, a deixar um rastro de evidências por onde você passa. Quando a dúvida tentar invadir a sua biologia, quando o seu cérebro primitivo exigir provas físicas de que o seu milagre está funcionando, você não vai dobrar os joelhos pedindo um sinal. Você vai dar uma risada interna, fria, silenciosa e absoluta. Você vai olhar para o caos ao seu redor e vai dizer para o seu próprio corpo: eu não preciso de sinais visuais. Eu sou o portador da Escritura. O campo invisível já colapsou. A matéria está apenas a caminho. A partir de agora, você cancela o seu contrato com a necessidade de provas. O seu corpo vai parar de produzir a química do medo e vai ser forçado a sustentar a bioquímica da certeza. Cada vez que você procura um número igual no relógio, uma coincidência na rua ou uma resposta externa para validar a sua escolha, você está regredindo para a posição de um escravo espiritual. Mas se você não sente mais a necessidade de pedir sinais,
Preste muita atenção. O colapso do seu milagre não apenas começou, ele já é inevitável. Você trancou a frequência e o sistema não tem como escapar do seu comando. A ordem de entrega já foi expedida. O universo já respondeu. Mas é aqui que a verdade nua e crua se revela, aquela que os falsos gurus escondem de você. O invisível é instantâneo, mas a matéria física, ela é extremamente densa. E ela demora a se reorganizar nas 3 dimensões. Existe um abismo sombrio entre o milissegundo em que a onda quântica colapsa e o dia em que o dinheiro físico, o contrato ou a cura se materializam na sua frente. E a pergunta mais perigosa que existe é: o que acontece com você na sala de espera? Muitos de vocês já passaram no primeiro teste. Em algum momento da vida, vocês firmaram a fé, assinaram a escritura e não pediram sinais. Mas então, o tempo começou a rastejar. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e o relógio na parede se transformou no seu maior inimigo. O silêncio da matéria começou a te devorar por dentro. A ansiedade da espera é o último e mais letal veneno que o sistema usa para forçar você a rasgar o seu próprio documento de posse. Porque aqui está a verdade que os mestres da atração nunca te contaram. A ordem de entrega já foi expedida no campo quântico. O invisível é instantâneo, mas a matéria física, a matéria é densa. Ela é pesada, rústica, lenta. Ela precisa de tempo para se reorganizar nas 3 dimensões e chegar até as suas mãos. Existe um abismo sombrio entre o segundo em que você assume o governo no espírito e o dia em que o dinheiro físico cai na sua conta, ou o contrato é assinado na sua mesa. E a pergunta que vai definir o seu destino é: o que você faz na sala de espera? O que acontece quando o relógio parece conspirar contra você? Como sobreviver ao atraso da matéria sem enlouquecer e sem cancelar o próprio milagre através da dúvida? No vídeo 5 da nossa jornada, nós vamos descer a camada mais sombria da materialização. Nós vamos abrir o código oculto da espera e decodificar o efeito de lei. Eu vou te entregar o protocolo exato de suporte de vida que mantém o seu milagre respirando no invisível enquanto o tempo tenta te esmagar. Você vai descobrir como transformar o relógio na sua maior arma de colapso. Mas antes de sair daqui, se você absorveu o código de hoje e finalmente rasgou a sua necessidade doentia por sinais, o seu comentário neste vídeo não será um pedido de socorro. Será uma declaração absoluta de autoridade. Se você tem o documento de propriedade do seu futuro nas mãos e não vai mais recuar diante da resistência do mundo físico, vá aos comentários agora e assine o seu decreto de governo digitando apenas: a escritura é minha. Quem passar por este vídeo e não assinar o decreto, continuará sendo jogado de um lado para o outro como a onda do mar de Tiago, engolido pela própria hesitação. Mas, aos governantes que firmaram a sua marca, vejo vocês no vídeo 5, onde o tempo deixará de ser o seu algoz para se tornar o seu servo mais leal. O colapso aconteceu. Está feito.